Você provavelmente já viu ou pelo menos conhece o desenho animado do Ben 10. Aquele de um garoto que encontra um relógio muito esquisito, vindo lá do infinito e agora tem poderes e com ele faz bonito. Sério, essa abertura era foda demais. Possível você ouvir e não querer cantar junto. E claro, se você já assistiu algum vídeo do canal, sabe que eu gosto de falar um pouco sobre uma franquia antes de analisar de fato o jogo. Como eu fiz com Mortal Kombat, por exemplo. Ben 10 foi um desenho lançado em 2005 a 2008. Pela Cartoon Network. E basicamente o desenho é sobre um garoto que encontra um relógio e possui a tecnologia de o transformar em aliens. Uma premissa bem simples, mas extremamente criativa e bem feita. Tanto que o desenho foi um sucesso absoluto. Acredito que uma das maiores qualidades de Ben 10 era o design dos aliens. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os designs, o Guilherme Freitas tem uma série onde ele desenha de cabeça os aliens e vai explicando como foi pensado o design e tudo mais. É um conteúdo muito foda. Eu recomendo para quem tiver interesse. O desenho era tão lucrativo que no ano que ele foi finalizado, lançou Ben 10 Force Annihilation, que se passava 5 anos após os acontecimentos do desenho original, com Ben 10 na adolescência. E adivinha, no mesmo ano que esse desenho foi finalizado, em 2010 também foi lançada a continuação, o Ben 10 Supremacia Alienígena, que continua diretamente do final de Force Annihilation, com Ben tendo o sucessor do Omnitrix, o Ultimatrix, que conseguia fazer a forma suprema de uma espécie alienígena, e isso era muito da hora. Eu lembro que quando eu vi a forma suprema do Echo Echo, aquele da JBL, na época eu fiquei muito hypado. Ei, mané! E adivinha, em 2012, quando o Supremacia Alienígena foi finalizado, foi lançado o Ben 10 Omniverse, que continua a história. Mas sinceramente eu não gosto desse porque o desenho saiu da estética mais sombria para algo mais colorido e engraçado. E eu não vi muito, então vamos só pular ele. E depois dele, em 2016, também tivemos o reboot da série, que é tão ruim quanto o de Pica-Pau ou o dos Jovens Titãs, então vamos só ignorar esse. E é meio engraçado pensar que um dos pontos fortes, que era o design de cada alien, tornando cada um único de sua maneira, foi meio que se tornando algo genérico à medida que surgiram novos aliens. Tipo, tem um alien que é um monte de Lego, olha isso. Tem esse também que parece aquele lagarto lá do Monstros S.A., só que muito mais feio. E claro, como qualquer desenho que faça tanto sucesso, outras mídias seriam criadas, como filmes tanto animados quanto em live action. E não satisfeitos com um filme ruim em live action, eles fizeram 2 filmes ruins em live action. E sério, o segundo, Ben 10 Invasão Alienígena, é pior que Dragon Ball Evolution. E tudo bem que é um filme de 2009, mas o CGI desse filme é tenebroso. Olha esse friagem, parece que tá com dengue, ou o Enormossauro que parece que saiu diretamente do desenho do Max Steel. Mas esse vídeo não é para falar mal desses filmes, então vamos só prosseguir. Além de filmes, Ben 10 também teve alguns jogos, e o que vamos falar hoje é o segundo jogo lançado de Ben 10. E aqui tá uma curiosidade, pois eu sempre achei que o Ben 10 Protector of Earth, curtiram a pronúncia, que é o jogo que vamos analisar hoje, era o primeiro jogo da franquia, já que conta a história do Ben 10 clássico e tal. Mas não, existe um jogo esquecido pelo tempo, o Ben 10 Hyperscan, um jogo lançado para o fracassado console da Mattel, o Hyperscan, e sendo sincero para vocês, eu nem sabia que esse console existia até eu fazer esse vídeo. E esse console em si é bizarro demais. Primeiro que ele escaneia os jogos para a tela, sim, isso mesmo. Em vez de ele ler um CD ou uma fita, eles decidiram que escanear seria uma puta ideia foda. E isso fez com que o hardware do console fosse muito prejudicado. E isso até seria uma ideia incrível para os anos 90. Mas esse console saiu em 2006, o mesmo ano do PlayStation 3. Sim, esse console saiu no mesmo ano de um dos maiores consoles de todos os tempos. Então eu nem preciso dizer o quão datado o console nasceu. Tanto que ele teve a incrível quantidade de 5 jogos em sua biblioteca. E mais 2 cancelados pelo fracasso de vendas. E entre eles tínhamos 3 jogos da Marvel, que por algum motivo achou que esse console ia dar algum lucro e decidiram fazer 3 jogos. E também o jogo do Ben 10, que se me falassem que é um jogo Flash, eu não duvidaria nem um pouco. E eu não vou mentir, eu não duvido que na época existia jogos em Flash com uma qualidade parecida ou até melhor que isso. E não é só o do Ben 10 que é um jogo ruim. Os outros também são, como o dos X-Men, que quando eu fui olhar a gameplay eu comecei a rir. Tipo, olha isso, como alguém olhou isso e achou que seria de boa lançar esse jogo. Esse jogo saiu em 2006, gente. O mesmo ano de Bully, Final Fantasy XII e The Elder Scrolls Oblivion. Eu nem vou gastar meu tempo te dizendo óbvio que essas animações são horríveis, o cenário é tosco, simplesmente eu não consigo ver nada de bom nesse jogo para comentar. E quanto mais você vai ver na gameplay, mas você fica hipnotizado. Você não consegue compreender como alguém decidiu que isso podia ser lançado. Eu imagino uma mãe de família indo comprar esse console na época, por ser bem mais barato que um Xbox ou Playstation da vida, e entregando pro filho achando que isso vai ser algo maravilhoso e vai dar horas de diversões pro filho. Mas acontece o contrário, o filho desenvolve traumas e ódio contra videogames. E é meio bizarro pensar que Ben 10 faria eu conhecer um console fracassado dos anos 2000. Eu nunca nem sequer tinha ouvido falar, mas depois desse fracasso que foi o console,
e consequentemente o jogo do Ben 10, teremos no ano seguinte, 2007, um dos jogos mais nostálgicos para a PlayStation 2 e considerado um dos melhores jogos, se não o melhor jogo de Ben 10. Mas hoje iremos ver se de fato isso é verdade, que ele é um bom jogo, ou se é a nostalgia falando mais alto nas pessoas. Então, sem mais delongas, com vocês agora, Ben 10 Protector of Earth. O jogo começa com esse menu tocando a abertura do desenho, e esse jogo já ganhou uns 50 pontos comigo. Então vamos falar do menu. E no retrospecto desse canal, o que a gente mais vê são menus feios e mal feitos, mas esse é incrivelmente bonito. Eu sempre digo que Persona é o auge de interface gráfica em jogos, mas não quer dizer que você precisa fazer algo no nível de Persona para ficar algo bom. Esse, por exemplo, é simples, mas é bonito. Quando vamos mexer nas opções, o relógio gira junto, que é um detalhe bem legal. E considerando os menus que a gente costuma ver aqui, esse aqui tá praticamente perfeito. As cores combinam, a estética encaixa bem com a temática do desenho. E além de novo jogo e continue, temos as opções, que não tem nada de muito interessante. Começando um novo jogo, escolhemos a dificuldade, que eu deixei no normal. E então começa uma cutscene. E esse jogo tem cutscene para todas as fases, que vão contando um pouco da história do jogo. E nessa primeira cutscene, Ben está na van do seu avô, dormindo, e um alienzinho do Vilgax pousa no Omnitrix e vai sugando o DNA do Omnitrix. Meio estranho, mas tudo bem. E na manhã seguinte cai um meteoro perto de onde eles estão. Ok, essa história escalou bem rápido. Ben quer ir até um meteoro com o XLR8. Você sabia que em inglês se fala accelerate, que significa aceleração, e é por isso que ele é rápido? Cala a boca, seu nerd. Mas aí eles descobrem que seu Omnitrix tá zoado. Basicamente o mosquitinho lá roubou o DNA dos aliens. Então a gente só tem dois aliens disponíveis, o Chama e o Quatro Braços. E essa é a desculpa que o jogo usa para termos a progressão de ir coletando os aliens ao longo do jogo. Que foi uma ideia bem legal, não é só algo que foi usado como desculpa para não termos todos os aliens desde o início. A história toda se baseia na ideia de roubar o DNA do Omnitrix. E após essa cutscene, o jogo de fato começa. Temos dois botões de ataque, o de ataque leve e pesado, além de um botão que é para meio que o especial. Mas na forma de Ben, esse especial vira só uma esquiva, que é muito útil, viu? Em diversos momentos essa esquiva me salvou de morrer. E os ataques do Ben, apesar de serem muito fracos, são bem da hora. Tipo, ele dá uma rasteira. Isso é muito foda, vai. E como eu já mencionei antes, só temos dois aliens disponíveis, que podemos nos transformar a qualquer momento. Contanto que o Omnitrix esteja verde. E cada alien tem algumas diferenças de combate. O Quatro Braços, por exemplo, é o mais lento e é meio que uma espécie de tanque. Então eu não usei ele muito, porque eu não gosto de personagens lentos. O Chama, por outro lado, é o mais equilibrado dos 5. Sim, exatamente isso. A gente só possui 5 aliens no jogo, mas eu vou falar mais pra frente deles. Vamos só focar nesses dois. De início a gente só tem 2 combos para cada alien. A gente desbloqueia mais subindo de nível, que é essa barrinha amarela. A cada nível a gente pode escolher um alien para desbloquear um novo golpe dele. Todos os aliens possuem a mesma quantidade de golpes e os mesmos botões para utilizá-los. O que muda mesmo é só a animação de cada golpe. Então vale a pena só focar no que você mais joga durante a gameplay. Quando estamos transformados, existem 2 formas de perdermos a transformação. Seja perdendo toda a vida e voltamos à forma do bem, ou gastando toda a energia do Omnitrix, que desce conforme vamos usando poderes. E nessa primeira fase a gente tem esses inimigos. São umas moscas robôs que devem ter feito umas 15 variações desse inimigo. Tem a cinza e mais pra frente na fase tem a vermelha, e isso é para quase todo inimigo desse jogo. Tem uma variação que só muda a cor dele, e todas as fases desse jogo tem o mesmo layout. Temos algumas lutas com alguns inimigos, depois temos algumas sessões de plataforma ou puzzles. E mais luta com os inimigos. Todas as fases seguem essa mesma ideia, tirando as lutas contra bosses e as fases bônus. Mas quando chegar nelas eu falo sobre elas. E tanto a primeira quanto a segunda fase se passam no deserto. Então não tem muito o que falar do cenário, é só um deserto. Então, no final dessa primeira fase, a gente tem uma luta com esse robô alienígena gigante, que era o meteoro da cutscene inicial. E a gente só precisa defender o ataque dele e atacar a mão enquanto ela está presa no chão. E por algum motivo bem em forma humana consegue defender a porra de um ataque de uma mão gigantesca, mas tudo bem. Quando a gente dá dano suficiente para ele ficar atordoado, a gente precisa virar o bem para termos um Quick Time Event a la God of War. Sério, isso aqui é totalmente inspirado no God of War. A gente faz isso mais umas 3 vezes e matamos esse robô. Então tem uma cutscene onde o Ben encontra um pedaço do Omnitrix dentro do robô, que desbloqueia o XLR8.
Na verdade se fala cala a boca, seu nerd. Então vamos para a seleção de fases, que é o mapa dos Estados Unidos. E o jogo é dividido em 4 partes, ou os Estados Unidos é dividido em 4 partes. Cada parte tem 3 fases normais que seguem a mesma ideia da primeira fase do jogo. Uma luta contra um boss e uma fase bônus. E se você reparou nas fotos da seleção de fase, viu que tem esse lutador de sumo, que são as cartinhas que estão espalhadas nas fases. E se acharmos 3 delas numa fase, a gente desbloqueia alguma coisa extra, como sketches do jogo, artes e coisas desse tipo. E se você curte platinar jogos, esses extras são bem legais de se fazerem. Indo para a segunda fase, temos uma cutscene, onde os robôs que derrotamos estão lutando com os Cavaleiros Eternos. E aqui eu preciso falar algo que me incomodou muito nesse jogo. As cutscenes. Elas são muito simples, tem pouca animação e só servem para contar a história mesmo. Mas o que me incomodou de verdade foi o modelo da Gwen. O modelo dessas cutscenes é medonho. Eu não sei porquê, mas é muito estranho olhar para ela. Parece que tem algo muito errado nela. Mas eu não consigo dizer o que direito. Mas enfim, na segunda fase nos é apresentado novos inimigos, os Cavaleiros Eternos. Se você já assistiu Ben 10 sabe quem são, mas se não, basicamente são uma ordem secreta criada há séculos atrás por Sir George para derrotar Diagon, que é um alienígena que aparece em Ben 10 Supremacia Alienígena e não tem nada a ver com esse jogo. E falando do XLR8, ele é disparado o alien mais rápido do jogo. Então para cenários muito abertos, ele é uma ótima escolha para a luta, já que ele consegue combar muito rapidamente. Ele também introduz uma nova mecânica, que a gente usa a velocidade dele para entrar em passagens, o que é bem legal porque cada alien tem uma mecânica única. O Chama consegue absorver o fogo, o Quatro Braços consegue mover caixas muito pesadas, e os demais a gente vai falar quando a gente liberar eles. Essa segunda fase, além das 50 variações de Cavaleiros Eternos, como o Cavaleiro Normal, o Sniper ou com a espada, também nos é apresentado o Robô Bombier, que é insuportável soltando essas bombas, e deve ser o inimigo que eu mais odeio nesse jogo. Também temos um novo tipo de inimigo, que é meio que um tanque, e cada área vai ter esses inimigos, que são mais fortes que os normais, e como não temos os combos fortes ainda, eles são bem chatinhos de matar. Então depois de mais algumas sessões de plataformas e de lutas, a gente passa de fase. Temos uma cutscene do Vomax interrogando um Cavaleiro Eterno, que diz que Enoch, que é o líder deles, está usando tecnologia da Área 51 para criar uma arma perigosa. Ui, que medo. Então eles decidem invadir a Área 51. E aqui muda um pouco o cenário, a gente já não vai mais passar no deserto, e sim dentro da Área 51. Também fica no deserto parando pra pensar agora, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Nessa fase também nos é apresentado mais uma variação dos cavaleiros, que agora tem uma espada e um escudo. Olha que inovador, hein, galera? Não é como se a gente já não tivesse esse inimigo antes, hein? Também temos o robozinho com uma broca na mão. Vocês estão vendo que esse jogo gosta de reutilizar bastante os sprites dos inimigos. E assim, a quantidade de inimigos é legal, existem bastante, mas o problema é que a maioria é só uma variação de um inimigo que já existe. Parece até um MMORPG que eles ficam reutilizando os sprites o tempo todo. E num MMORPG, você consegue entender isso, já que é um jogo com um escopo muito grande e que precisa ter um conteúdo gigantesco para ser bom. Mas aqui parece só mais uma técnica para disfarçar a falta de variedade real de inimigos. Até porque quantidade não significa qualidade. E aqui nesse jogo são poucos os inimigos que eu realmente achei interessante. Mas enfim, continuando a fase, temos esse alien novo também, que é uma variação de um alien que já apareceu antes, mas eu esqueci de comentar. Mas não tem nada de especial nele, é só um robô alien. E esse aqui é só o robô alien, só que vermelho agora. E essa fase na Área 51 é legal, porque tem algumas partes interessantes do cenário. Começa onde tem vários aliens em cápsulas, que é bem mais legal do que ficar vendo montanhas de fundo. Depois de deitarmos muitos e muitos inimigos, a gente finalmente chega em Enoch, que está numa plataforma. A luta com ele não tem nada de especial. A gente usa o XLR8 e deixa a luta bem tranquila. A maioria dos golpes dele são de curta distância, então a gente consegue bater nele e fugir dos golpes muito tranquilamente. E depois de descer o cacete nele, temos uma cutscene, onde ele entra nesse robô, que estava no fundo do cenário, e sai voando com ele. E isso me lembrou muito uma fase de Plants vs Zombies Garden Warfare 2, onde os zumbis têm um robô gigante com uma cena que é muito parecida com essa. E como eu já havia falado
Cada parte do jogo é dividida em 3 fases, e depois uma boss fight. Então vamos para ela, que é contra o Enoch nesse robô gigante, aí que eu nem preciso falar pra vocês que é muito parecido com a luta do robô da primeira fase. Mas aqui tem essa ponte onde tem essas torres elétricas, e aqui a gente precisa descer o cacete nele até a mão dele coincidentemente ficar nessas torres elétricas, que para nossa sorte são ligadas através de um botão, que olha só, tá no meio da ponte. O arquiteto que projetou isso não foi muito cuidadoso com isso. Tipo, qualquer pessoa pode ligar e desligar essas torres, mas tudo bem, depois de fazermos isso algumas vezes, a gente tem mais um God of War Moments. E eu não vou mentir, é bem legal esse Kick Time Event, as animações são bem bonitinhas. E após a gente derrotar o Enoch, conseguimos mais um DNA do Omnitrix, e dessa vez é o Bala de Canhão. E ele é uma mistura de XLR8 com 4 braços, o que torna ele o segundo alien mais forte pra mim nesse jogo. Ele é muito versátil, ele bate muito rápido e é bem forte. Eu só não gosto mais dele do que o Shaman, mas é porque o Shaman ele é o mais versátil de todos, ele consegue bater de longe e de perto, então ele é muito forte. E com ele a gente tem uma nova mecânica, que podemos usar essas rampas, que já apareceram em fases anteriores. Então a gente libera a última fase dessa parte, que eu chamo de fase bônus. Pelo fato de que essas fases, a gente fica numa arena fechada e só precisa matar todos os inimigos que nascem. E todas as fases pós-boss são assim, por isso eu chamo de fase bônus, são bem rápidas e simples, não tem mistério nelas. Então, após isso, os Tennysons decidem tirar férias em São Francisco. Mas enquanto eles estão falando o que vão fazer nessas férias, Kevin Eleven aparece no portal do Nulificador, que é basicamente uma espécie de prisão, e ele trouxe consigo alguns alienígenas, que são répteis com DNA fundido do cipó selvagem. E aqui tá uma ideia muito massa que esse jogo começou a explorar, usar animais fundidos com o DNA do Omnitrix. Apesar de eu já ter falado que acho muito chato o tanto de inimigos repetidos que esse jogo tem, essa ideia que implementaram é uma das que eu mais gostei ao longo do jogo. Tem alguns inimigos com um design muito da hora, vindo dessa ideia. Então nessa fase a gente precisa derrotar os robôs que tomaram conta da cidade. O cenário em si não tem muito o que falar. A maior parte dele a gente passa ou na rua ou na ponte, que é tão legal quanto o deserto da primeira parte desse jogo. Também nos é apresentado esse porrinho aí que voa e solta bombas, e é um dos bichos mais chatos desse jogo. Quando a gente derruba ele, ele só fica se defendendo no chão. Eu demoro um pouco para matar essas pragas, mas depois de matarmos mais alguns inimigos e ficar pulando entre os escombros dessa ponte, a gente finaliza essa fase. Então a Gwen fala que enquanto estávamos lutando contra esses bichos, Kevin sequestrou o avô e foi para a floresta. E na floresta finalmente nos é apresentado novos inimigos, que são répteis com DNA de cipó selvagem. Apesar de eu achar o design deles bem legal, a gente só desce o cacete neles sem muito problemas. E essa fase me deu um pouco de dor de cabeça nas partes de plataforma, porque a perspectiva desse jogo às vezes te engana muito. Então eu morri algumas vezes pulando errado nesses troncos aí. E não foi só nessa parte que a câmera desse jogo me trollou, tem algumas partes desse jogo que você morre simplesmente porque a perspectiva tá muito ruim. Mas tudo bem, quando a gente morre voltamos do mesmo lugar que estávamos, então é bem tranquilo. Essa fase também me fez ver como eu odeio a velocidade do XLR8. O bichinho é tão rápido que tu não consegue acertar as coisas às vezes. E claro, se tem inimigo novo na fase, também vai ter uma versão dele que só muda a cor. Eu acho que vocês já estão acostumados com isso nesse jogo. Então depois da gente matar milhares de répteis a ponto de deixar eles em extinção, não deixem a PETA ouvir isso, a gente finalmente encontra o Vomax, preso em uma árvore e precisamos lutar contra o Kevin para resgatá-lo. Então temos uma luta extremamente difícil contra ele que precisamos pensar muito em nossos movimentos de estratégia. Não, eu tô brincando, a gente só vira o XLR8 e desce a porrada nele sem muita dificuldade. Então a gente vê o Kevin sendo sugado de novo para o Nulificador, e é meio triste ver ele implorando por ajuda. Mas né, cada cão que lamba sua própria caceta. Eles descobrem que a costa norte dos Estados Unidos está infestada de plantas aliens. Então nessa próxima fase a gente consegue ver que tudo está sendo tomado por alguma planta gigantesca. Também nos é apresentado um novo inimigo réptil, que agora tem esses dentes afiados. Bom, pelo menos não só mudaram a cor dessa vez. E essa fase é uma das mais irritantes, porque ela tem esses espinhos no chão que são muito chatos. Se você passar por eles usando o XLR8, você não toma dano. Mas se você usar qualquer outro alien, vai acabar tomando dano. Mas o problema é que além de ser muito difícil de chegar a eles, eles decidiram que seria uma boa ideia colocar isso em
em locais que a gente luta, então você toma dano disso no meio de uma luta. Também temos um novo inimigo tanque, que é um cacto muito shed, sério, isso aqui parece a última evolução de algum Pokémon, ou até de um Digimon, e eu sinceramente não sei o que ele faz porque eu deito a porrada nele antes de ele fazer qualquer coisa. Então depois de desmatar metade da Amazônia e passar por alguns puzzles, a gente termina a fase. E o Vomax nos diz que numa torre em Seattle tem uma planta gigantesca que o Kevin trouxe com ele e é responsável por essa infestação. Então a gente vai para o boss mais esquecível desse jogo, a super planta alienígena. E nessa luta a gente precisa destruir esses ovos, ou sei lá o que era pra ser isso, para liberarmos essas rampas para podermos atacar ela usando bala de canhão. E essa é de longe uma das lutas mais chatas e sem graças de boss que eu já vi na minha vida. É um inimigo que nem existe em Ben 10, foi feito para esse jogo, não tem charme ou apelo algum nessa luta. A mecânica dela é só muito chata. Se fizesse um Kevin ser o boss dessa parte seria 100 vezes melhor. Mas não, decidiram usar uma planta aleatória. Enfim, depois de quicarmos algumas vezes nela, a gente mata ela sendo comidos e se transformando no chama. Viu o desmatamento, galera? Então a gente libera o último alien do jogo. Que se você pensou um pouco, já sabe que é o cipó selvagem. Já que ele é uma planta e essa parte do jogo toda é focada em planta. E eles finalmente se perguntam quem realmente está por trás disso. E é claro que seria o Vilgax, né? Tipo, isso não era nem pra ser um mistério. Vocês estavam literalmente lutando na primeira fase contra robôs dele. Mas tudo bem, vamos só ignorar essa inconsistência no roteiro. E também nos vai mostrar que o fantasmático lá do mal, que eu não sei pronunciar o nome dele, tá trabalhando para o Vilgax. Mas antes de irmos para a próxima parte do jogo, a gente tem aquela fase bônus, onde precisamos só descer a porrada em um monte de inimigos. Então na próxima parte do jogo estamos acampando no FG Mounds, que é um monumento nacional. Esse jogo tá mais parecendo uma aula de geografia dos Estados Unidos do que um jogo do Ben 10. Olha, se eu quisesse saber a história dos Estados Unidos, eu tava vendo um documentário, não jogando. Mas enfim, eles são atacados por lacaios do Fantasmático. E aqui nos é apresentada a mecânica do cipó selvagem, que é ficar se balançando esses cactos no ar, ou sei lá o que era pra ser isso. Também tem esses lobos aí que tem um DNA do Fantasmático, que eu chamo de lobisomem pidão. E claro, eles fizeram outra versão que só muda a cor dele também. E essa fase tem duas partes. A primeira se passa nessa floresta e só tem dois tipos de lobisomem pidão como inimigo. E a segunda a gente entra nesse templo, sei lá o que era pra ser isso, e nos é apresentado a múmia, que é uma múmia. E se eu não me engano tem um episódio disso no Ben 10. O que? Você tá esperando para eu falar que ela também tem uma versão que só muda a cor dela? Mas não, ela não tem uma versão que só muda a cor dela. Ela também muda a cara dela, viu? Os devs estão evoluindo. E no fim da fase nos mostra Rex, que é um vilão de Ben 10, que está tentando abrir um portal para o planeta natal do Fantasmático. E claro, a gente desce a porrada nele sem dificuldades. E então descobrimos que ele estava sendo possuído pelo Fantasmático. Vamos para o esconderijo dos encanadores para procurar algumas respostas. E descobrimos que o esconderijo foi invadido pelos lacaios do Fantasmático. E essa fase em si não tem nada de interessante para se falar. Além de que a gente é apresentado a mais um inimigo tanque, que é o Victor, que é um lacaio do Fantasmático que aparece no desenho, e às vezes ele se teleporta, então ele é um dos inimigos mais chatinhos de lutar contra. Mas nada muito difícil também. E fora ele, essa fase é totalmente esquecível. Ela é só um monte de corredores gigantes com puzzles chatos e desnecessariamente longa. É de longe uma das fases mais chatas do jogo. Descobrimos então que o Fantasmático roubou o amplificador etéreo, que pode criar um portal gigantesco para o nulificador. Então temos que impedir antes que isso chegue às mãos do Vilgax. Então vamos para a próxima fase, que se passa em Chicago. Não que se importe, porque toda a cidade desse jogo parece a mesma coisa, mas eu nunca fui para Chicago para falar se isso parece ou não. E essa fase é tudo aquilo que a gente já conhece. Temos algumas sessões com monstros, depois temos algumas sessões de plataforma, ou de algum puzzle muito simples, mas ela tem essa parte que lutamos em cima de um trem em movimento, que é muito da hora. É algo simples, mas é sempre bom ver alguma variação na gameplay, por mais simples que seja. Mas fora essa parte do trem, ela é totalmente esquecível. Então nos é mostrado o Vilgax entregando o cristal do Omnitrix para o Fantasmático e pedindo para ele acabar com o Ben-10. Vamos para a luta contra o Fantasmático, que sinceramente é a minha boss fight favorita desse jogo. Ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, o Fantasmático possui alguns lacaios e a gente precisa tirar ele para abrir essa cortina e ele ser exposto ao sol. Mas temos que tomar cuidado, porque se batermos nele no fundo do cenário, a luz não pega e temos que tentar de novo. Indo para a segunda parte da luta, o Fantasmático está tentando abrir um portal e precisamos jogar a luz solar nele, refletindo ela através desses cavaleiros. Então depois de quebrar um pouco a cabeça e alinhando os cavaleiros, a gente vai para a última parte dessa luta, que é uma porradaria franca contra o Fantasmático.
Então depois da gente macetar sem dó a ele, temos um Kick Time Event onde mandamos o Fantasmático para o Nulificador. Então conseguimos mais um Cristal do Omnitrix, mas como já temos todos os aliens do jogo, esse não libera um alien, só faz com que a gente tenha quase energia infinita para usar os aliens. Então a partir de agora a gente pode ficar mudando de alien sem precisar virar o bem. Vamos para a fase bônus, que é aquilo que vocês já sabem, só descer a porrada em um monte de inimigo. A próxima parte do jogo seguimos o resto dos rastros do Omnitrix. Eles chegam numa reencenação da Guerra Civil. Sério, nesse ponto esse jogo tá me ensinando mais do que eu gostaria sobre os Estados Unidos. Nos é apresentado esse alien que é uma mistura de insectoide com cobras indígenas. Esses bichos saem dessa colmeia que precisamos destruir para eles pararem de nascer. Também conhecemos esse bicho, que é uma mistura do DNA da besta com Bobcat, que aparentemente é uma espécie de lince vermelho que existe na América do Norte. Eu tenho um pouco de biologia num vídeo de Ben 10. E claro que você teria a sua versão que só muda a cor nessa fase. E no fim dessa fase a gente entra nessa tumba, nem um pouco suspeita, que é o esconderijo do Dr. Animal. E aqui a gente descobre que ele está criando esses bichos, então a gente precisa destruir essas máquinas, e após destruí-las, a Gwen é raptada pelo Dr. Animal. Perseguimos Clance, que eu lembro que eu odiava ele porque ele controlava baratas, e eu tenho um nojo tremendo de baratas, então eu odeio esse cara profundamente. Essa próxima fase se passa toda no pântano, e tem todo aquele esquema que a gente já conhece, de ter algumas lutas contra os inimigos, depois umas sessões de plataforma, e no final dela enfrentamos o desgraçado Clance, que só de olhar para ele já me dá nojo. Então só vamos pular essa luta contra ele, para evitar ter que ficar vendo essas coisas. Ele nos revela que o Dr. Animal vai transformar a Gwen em uma mutação. Também temos que impedir. Apesar de eu não ser contra essa ideia, a Gwen desse jogo é horripilante. O Vomax consegue rastrear o Dr. Animal numa refinaria de petróleo abandonada, e vamos para lá tentar impedi-lo. E nessa fase nos é apresentado o inimigo mais foda do jogo, um urso de diamante. Sério, isso aqui é foda demais. Tem que admitir que isso é legal. Esse bicho eu não me importaria de ter uma versão que só mudasse a cor, porque o bicho é estiloso, viu? E forte também. Passei uma dificuldade para matar eles. Mas além do urso foda, essa fase não tem nada de interessante. Então chegamos na refinaria para enfrentar o Dr. Animal. E a luta contra ele é quase tão besta quanto a contra a planta alienígena. Precisamos bater nele até ele subir nessas torres, então pressionamos o botão da torre que ele está, para ele cair e usarmos o Ben para um Kick Time Event. A gente faz isso umas 4 vezes até o Ben mandar ele para o fundo do mar. Então a gente descobre que o Dr. Animal tinha se unido ao Vilgax e estava tentando mandar o planeta inteiro para o Nulificador. E a partir daqui o jogo fica quebrado, porque a partir de agora a gente tem controle total do Omnitrix, então a gente não gasta mais energia usando poder. Podemos trocar de alien o tempo todo, e quando viramos bem a energia do relógio regenera muito rápido. Então a gente fica praticamente mortal nesse ponto. Claro, temos a clássica fase bônus, que a gente desce a porrada nos inimigos dessa parte do jogo. E aqui vamos para a última parte do jogo, onde os Tennyson estão tentando se comunicar com o governo para informar os planos do Vilgax. Deveriam ter feito isso uns 3 capítulos atrás, mas tudo bem, quem sou eu para julgar? E no caminho até Washington, eles vão parando para ajudar as pessoas, já que foram abertos portais por todo o planeta. Então agora tem portais no meio da fase que tentam nos sugar. Também nos é apresentado esse inimigo, que é mais um inimigo tanque, mas nesse ponto do jogo a gente bate qualquer inimigo sem dificuldades. Terminando a fase, descobrimos que todas as comunicações caíram e estão aparecendo cada vez mais portais. Então, sem a ajuda do governo, eles decidem invadir Cabo Canaveral, é um centro espacial norte-americano para colocar foguetes. Então essa fase se passa dentro desse centro espacial, que só tem aliens e nenhum ser humano dentro. E eu começo a me questionar o que o governo está fazendo nesse momento, já que a gente não viu um soldado sequer nas ruas do jogo inteiro. Também nos é apresentada a versão de outra cor do Detrovite, para não perder o costume, né? E no fim dessa fase enfrentamos o 66, que é um alienígena caçador de recompensas. A luta contra ele é bem tranquila. A única coisa que vale a pena comentar é que é muito da hora falar 66, é um belo nome para um vilão. Depois de derrotá-lo, a gente instala os foguetes na van e vamos para a nave do Vilgax, para a luta final. Vomax diz para enfrentarmos o Vilgax enquanto eles vão destruir o portal do Nulificador. Então finalmente vamos para a luta final desse jogo, que é dividida em 3 partes. A primeira, o Vilgax está todo maromba com uns 15 metros de altura e a gente só precisa descer o cacete nele até ele encolher. Então ele vai correndo tentar restaurar seu poder e a gente precisa bater nesses botões para impedir isso. Então temos um Quick Time Event e vamos para a segunda parte da luta, onde ele está voando e precisamos quicar nele usando as rampas como bala de canhão, para podermos lutar com ele no chão. Depois disso, precisamos fazer isso com o cipó selvagem, se balançando nos cactos. E uma curiosidade é que eu morri nessa parte, e essa foi a única vez que eu morri numa boss fight.
porque ela é realmente a única que é minimamente difícil desse jogo. Mas na segunda vez a gente derrota ele sem problemas. Então temos um Quick Time Event onde o Ben usa todos os aliens dele para derrotar o Vilgax. Então encontramos o resto da Omnitrix. Ben vai pegá-los e acaba desestabilizando o portal, que acaba sugando a nave do Vilgax para um nulificador. Então temos o final do jogo e os créditos sobem. Temos uma cena pós-crédito onde o Vilgax está sendo reconstruído e jura vingança. Ui, que medinho que deu. Mas claro que ainda temos a fase bônus, onde estamos no nulificador e enfrentamos todos os inimigos do jogo, tirando os bosses e mini-bosses. E curiosamente essa é a fase mais rápida do jogo. Eu terminei ela em 1 minuto e meio. Então agora sim, a gente finalizou o jogo e sinceramente após finalizar esse jogo, eu fiquei pensando nele por um tempo. Ele tem pontos muito positivos e pontos muito negativos. Ele tem combos muito bons para cada alien que dá uma variada interessante na gameplay. Mas como eu falei, você acaba usando só um alien por conta de você só liberar um golpe por vez. Para vocês terem ideia, eu só consegui liberar todos os golpes do chama e do bala de canhão nessa gameplay. A variedade de inimigos é interessante, apesar de ter vários que só mudam a cor. A gameplay é o ponto alto desse jogo. Ele é muito gostoso de se jogar, e isso é o ápice dele. Os controles respondem bem, você sente que cada alien tem uma movimentação diferente. Parece que tudo em cada alien é realmente único. Porém, apesar de cada alien ser bem único de sua maneira, a gente ter só 5 dos 10 aliens é um dos piores pontos desse jogo. Ainda mais se a gente contar que ficou de fora vários aliens que muita gente ama, como o Insectoid e o Diamante. As músicas, que se você reparou, em momento algum eu falei sobre, é porque não existe. A gente só tem efeitos sonoros e músicas ambientes do próprio desenho. Não temos uma trilha sonora realmente única para esse jogo. O que é curioso, porque a versão de DS possui uma e ela é muito boa por sinal. Apesar da gameplay ser muito boa, a repetição que esse jogo possui faz você enjoar desse jogo. Sério, esse jogo tem umas 4 horas de duração e em 3 horas e meia dessas 4 você vai estar num loop de matar alguns aliens e passar algumas plataformas. Os gráficos, apesar de serem até bonitos, são datados para a época. Ele saiu em 2007, o mesmo ano de Crash of Titans, por exemplo. Então os gráficos, apesar de serem ok, dá pra fazer algo muito mais bonito. Principalmente nas cutscenes, que ok, tem uma para cada fase, mas elas são simples demais e muitas vezes elas são só uma piada ou são irrelevantes. A história, apesar de ser interessante, ela é mal contada e se estende muito. Provavelmente para conseguir encaixar todos os inimigos do desenho nela. Mas isso fez ela ficar muito, mas muito maçante. Apesar de todos os pontos negativos, poucos aliens, falta de uma trilha sonora única, gameplay boa, porém repetitiva, gráficos ultrapassados, história desnecessariamente longa, esse jogo tem seus méritos. E eu me diverti bastante. Ele também tem um modo co-op que melhora 300% o jogo, mas eu joguei solo, então eu nem mencionei ele durante a gameplay. E os colecionáveis dele também são muito bacanas, adicionam bastante pro conteúdo do jogo. Então, apesar de toda a crítica, eu ainda acho esse jogo muito bom para sua época e tenho um carinho por ele ainda. Ufa, finalmente terminamos esse vídeo, que me deu um trabalhinho para ser feito, por várias horas produzindo ele, para deixar o mais divertido possível. Então se você puder deixar o like e se inscrever, me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo com amor. Mas enfim, tudo de melhor sempre e um breve adeus.